Eu estaria errado se disser o seguinte, que a extrema-direita tem essa compreensão, tanto é que ela hoje realiza a chamada guerra cultural, né? Assim, entendendo a guerra cultural como o exercício digamos, dessa atividade, dessa exploração da cultura, só que pela extrema-direita a serviço dos seus digamos, objetivos retrógrados, a serviço do ódio, da injustiça, dessas coisas todas, do negacionismo, né? Eles estão fazendo bom uso da cultura para objetivos. Eu acho assim, os líderes que planejam esse trabalho têm compreensão disso. Uma boa parte é de uma ignorância absoluta, eles não sabem nem do que eles estão falando, eles só sabem seguir. Mas fazem. Não entendem, mas fazem, né? Eles fazem a disputa de valores, eles usam a comunicação, eles usam a educação na escola cívico-militar, porque, lembra, Tereza, a ditadura, o que ela fazia? A ditadura militar, ela fez uma rede de televisão virar nacional, para que pudesse integrar o Brasil numa única visão de segurança e da Lei de Segurança Nacional e de uma visão de Brasil. Ela entrou com a moral cívica na escola, você deve lembrar dessa matéria que depois virou SPB. E o que era a moral cívica? Era dizer para as crianças, para os meninos e as meninas, o que era o Brasil, na sua história, não na história real, mas na história oficial, do que a ditadura queria passar de valores. Ela estimulou uma indústria cultural pesada, censurando aquilo que ela não queria que acontecesse, ou seja, ela planejou uma forma de se sustentar em valores fundamentais. Não adianta só ter os agentes de repressão, ter propriedade de meio de produção, se os seus valores não estão sustentados na base da sociedade. Isso sustenta o que a ditadura fez em parte, né? Então, o que a extrema-direita faz? Ela também faz isso, ela usa bem a comunicação, ela disputa na escola esses valores, né? Disputa nas tribunas esses valores, e eles negam a diversidade, a pluralidade, eles são racistas, eles são misóginos, eles não são laicos, eles colocam uma única religião dentro do Estado brasileiro. Então eles fazem isso a partir do que eles acreditam, e eles vão sustentando essa posição. Não importa se está mentindo, se é verdade, se não é, o rosto deles nem treme, eles mentem sem nenhum escrúpulo, mas eles estruturam uma linha de pensamento, uma linha de sustentação dos seus valores, e tem impacto. Tanto que eles têm apoio popular, até hoje, no Brasil, mesmo não estando no governo. A gente elege o Lula e elege, no máximo, 130 deputados do nosso campo à esquerda, né? Então, assim, nada a gente consegue aprovar ali sem um acordo com partidos do Centrão ou do Centrão, porque a extrema-direita eu nem contabilizo, né? Na composição conosco, nem o Partido Novo também, né? Então, a gente fica numa situação ali muito refém, e o governo também, né? Não se consegue governar sem o Congresso. Então os acordos são sempre feitos. Não sei se você lembra, quando a gente apoiou a PEC da transição, nós aprovamos a emenda constitucional antes do Lula assumir. Antes, né? Então, senão o Lula não ia governar em 2023, se não fosse a PEC da transição. Então nós derrubamos o teto de gastos, mas tivemos que pôr um ajuste fiscal. Foi uma exigência. Alguma coisa no lugar que não era igual ao teto de gastos, mas que também tem limites, né? Então, aí veio o tal arcabouço, né? Aí veio o tal arcabouço. Processos de construção para poder governar. Então, eu penso assim, as pessoas que vão tomando consciência disso precisam olhar bem os parlamentares que vão votar em 2026, porque é difícil para um governo governar com minoria certa, né? Tem uma base que é mais ampla, essa base tem ministros, mas nem sempre responde. Você tem ministros de todos esses partidos do Centrão, mas nem sempre eles respondem na base do voto, na base do governo. Então, isso é um problema. Então, é preciso, de fato, mudar com a relação. Agora, eu não estou muito otimista em relação a isso, porque eu acho que vai ser um índice de reeleição alto no Congresso, infelizmente. Até porque com as emendas, né, eles, digamos, cacifam sua própria reeleição, né? A banda conservadora do Congresso, ela se reproduz. E como ela é maior, ela tem um volume maior de emendas também, né? Exato. Então isso tudo faz. Agora, eu acho, vou voltar a querer dizer, sem uma estratégia de comunicação, é difícil fazer a disputa. Tem que ter uma estratégia de comunicação, esse debate precisa ser feito, aliás, ele é feito, mas não necessariamente ele é cumprido, né? Porque sem uma estratégia de comunicação ampla e olhando para essa disputa, para essa guerra, a gente vai ter mais dificuldade de fazer uma eleição que seja majoritariamente progressista no Congresso. Quer dizer, você não está falando de comunicação do governo, mas de uma comunicação mais ampla, onde essas questões todas... Do governo também. Do governo também, né? Também. Eu disse numa outra entrevista outro dia, aliás, eu tenho repetido isso, se a gente juntar todas as nossas redes sociais no nosso campo, dá mais de 50 milhões de pessoas. E a gente não consegue falar junto a mesma coisa. Fragmentar. Eu falo da Palestina, o outro fala da cidade dele lá que teve uma ponte, o outro fala do IOF. Não pode. A gente tem que ter uma... A extrema-direita falam todos juntos a mesma coisa a semana inteira. E a comunicação, você sabe que é repetição também, né, Teresa? Então, eles sobem na tribuna e falam a mesma coisa, todos eles. Nós não. Cada um de nós sobe e fala de um assunto. Eles sobem, todos falam a mesma coisa, fazem a comunicação no mesmo tema,
Então, e eles ampliam a possibilidade de comunicação, porque no nosso caso fica muito pouco, porque cada um fala uma coisa, dispersa. Então, nem a estratégia de plenário, a estratégia de comunicação ajustada, a gente tem conseguido fazer. Então, isso é um problema, olhando para 2026.